Seja muito bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e hoje eu vou resolver uma equação do oitavo grau que está escrita na forma fatorada. Vem comigo. Quem pediu esse vídeo foi João Alberto, ele me pediu lá no comentário de um vídeo do YouTube e ele coloca o seguinte, ele quer saber determine x pertencente aos reais, tal que x ao quadrado menos 100x ao quadrado vezes x ao quadrado menos 101x mais 100 ao quadrado igual a zero. Então, deixa eu repetir a equação aqui. E essa equação aqui, ó, ela é uma equação do oitavo grau. Por que que ela é uma equação do oitavo grau? Olha só. Deixa eu colocar aqui igual a zero. Aqui eu tenho x ao quadrado e aqui fora eu tenho um quadrado. Então, isso aqui seria, na hora de resolver, seria x à quarta. A mesma coisa no segundo parênteses, um x ao quadrado. Então, x à quarta. Então, x à quarta vezes x à quarta daria x à oitava, né? Lembrando que a gente soma os expoentes. Então, é uma equação do oitavo grau meio disfarçada, porque ela está fatorada. E que bom que ela está fatorada, tá? Porque se ela não tivesse, ficaria muito mais difícil de resolver. Como que a gente tem que pensar, João? É simples, é o seguinte, ó. Eu tenho que pensar que eu tenho dois termos multiplicando e a resposta é zero. Quando que isso acontece em matemática? Então, ó, por exemplo, se eu faço 0 vezes 2, isso é zero. Se eu faço 2 vezes 0, isso é zero. Se eu faço 0 vezes 0, isso é zero. Ou seja, quando que eu tenho uma multiplicação em matemática que a resposta é zero? Quando um dos fatores é zero. Então, ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero, ou até os dois fatores são iguais a zero. Então, é esse tipo de coisa que eu tenho que pensar para sair dessa equação grandona aqui. Então, olha só. Essa primeira parte ó, é como se fosse o primeiro número. Então, ou isso aqui é zero, ou essa segunda parte aqui é como se fosse o segundo número. Então, ou isso aqui é zero. Então, eu vou fazer separado a resolução dessas duas equações. Mesmo estando ao quadrado, não tem problema não. Vou trazer esse quadrado junto. Então, ó, x ao quadrado menos 100x ao quadrado, que é a primeira parte, isso é igual a zero. Ou x ao quadrado menos 101x mais 100 ao quadrado, isso é igual a zero. Então, um dos dois fatores é nulo, né? Então, eu coloco aqui ou, porque eu não sei qual dos dois fatores é nulo. Pois bem, quando eu penso que isso aqui é um número, né? X ao quadrado menos 100x elevado ao quadrado. Isso aqui é um número. Então, eu tô falando aqui, ó. Deixa eu mudar de cor. Tô falando aqui que x ao quadrado menos 100x é um número, e esse número ao quadrado é igual a zero. Então, só existe um número que, quando eu elevo ao quadrado, ele é igual a zero, que é o próprio zero. Então, eu posso falar que x ao quadrado menos 100x é o próprio zero, ó, sem esse quadrado, porque eu tô falando que o que está aqui dentro é o próprio zero. Aí, quando eu faço isso, eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, tá? E aquela que está faltando o termo C. Como que a gente resolve esse tipo de equação? Como os dois termos têm o x, normalmente a gente coloca o x em evidência. Aí, ó, x ao quadrado é x vezes x, um x já está ali fora, falta um x aqui para dentro, menos 100x, o x já está ali fora, sobra o 100 aqui para dentro. Então, eu tenho isso aqui, ó, x que multiplica x menos 100 igual a zero. Mesmo pensamento que a gente teve aqui antes, ó. Eu estou multiplicando duas coisas, uma coisa é x menos 100. E essas duas coisas são iguais a zero. Então, ou a primeira é zero, ou a segunda é zero. Então, ou x é igual a zero, e aí eu já tenho uma resposta, uma raiz, ou x menos 100 igual a zero, ou seja, um número que eu tiro 100 que dá zero. Na prática, né, só passar o 100 para o outro lado, é uma equação de primeiro grau, e a gente chega, então, na resposta de x igual a 100. Então, eu já tenho duas respostas para essa equação do oitavo grau nossa. Lembrando que essa equação do oitavo grau, ela tem até 8 raízes reais. Não significa que tem 8, né? Às vezes, algumas raízes vão ser complexas e assim por diante. Então, eu já cheguei em duas respostas. Ó, x igual a zero, x igual a 100. Ah, e como eu comentei de raízes complexas, ó,
ele coloca determine x pertencente aos reais, tá? Bom, vamos agora aqui para a segunda equação, essa segunda parte. Ó. Essa primeira eu cheguei em 2, vamos aqui para essa segunda, ó. Vou mudar, fazer de outra cor também. Ó, x ao quadrado menos 101x mais 100 ao quadrado igual a zero. E aí a mesma coisa que eu pensei aqui. Isso aqui é um termo que quando eu elevo ao quadrado é zero. Então, ó, x ao quadrado menos 101x mais 100 é igual a zero, tá? Porque um número que eu elevo ao quadrado que dá zero, esse número é zero. Então, eu cheguei aqui agora numa equação de segundo grau completa. Então, eu posso fazer com delta, Bhaskara, né? B ao quadrado menos 4ac, ou eu posso fazer pela soma e produto. Nesse caso aqui vai ficar mais fácil, porque os números aqui estão bem grandes, né? Para fazer todo o cálculo, tá? Porque olha só, o produto, ele é C dividido por A. Então, o nosso C aqui, ó, esse termo independente, é 100. E o nosso A fica subentendido aqui, ó, que é 1, né? Fica aqui na frente do x ao quadrado. Então, 100 dividido por 1 é 100. Então, eu estou procurando dois números que multiplicados dão 100. E a soma é menos B sobre A. Então, ó, a soma, ó, meu B, ó, é menos 101. Então, aqui eu vou ter que colocar menos 101 sobre o A, que é igual a 1. Então, eu tenho menos com menos é mais, então isso é 101, dividido por 1, que é 101. Então, eu estou falando que eu preciso de dois números que somados dão 101 e multiplicados dão 100. Isso não é difícil de pensar. É o número 1 e o número 100. Ó, quando eu somo 1 mais 100, dá 101. Tá aqui. Quando eu multiplico 1 vezes 100, dá 100. Tá aqui. Então, achei, ó, 1 e 100. Então, são as nossas outras duas raízes, né, reais. Outras duas entre aspas, porque o 100 eu já tinha achado aqui, né? Então, o que eu achei de novidade aqui, ó, foi o número 1. Então, para essa aqui, para essa segunda equação, eu teria x igual a 1 ou x igual a 100. Mas o 100, como já está escrito aqui, não precisa nem de eu falar. Então, o que eu posso falar para essa questão? Ó? Quais são as respostas? Eu tenho resposta 0, eu tenho a resposta 100 e eu tenho a resposta 1. Então, nessa equação de 8º grau, eu tenho 3 respostas reais: 0, 1 e 100. Provavelmente essas raízes aqui têm mais de uma multiplicidade, né? Multiplicidade 2, 3 e assim por diante. Mas resolva a equação nos números reais, tá aqui a nossa resposta: 0, 1 ou 100. E José Alberto, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e um beijo para você. Tchau!